Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sam. Ignorei meu cabelo de beisola, porque eu lavei o cabelo agora e tô parecendo beisola com o cabelo molhado. Mas decidi gravar um vlog pra vocês. Tem vários dias que eu não gravo um vlog. É porque eu acho que o povo, vocês aqui do canal, não gostam muito de vlogs. Mas é um tipo de conteúdo que eu acho mais legal de fazer e de falar. E aí eu decidi gravar um, né? Vamos fazer novos testes. Vamos fazer novos testes. Gente, eu tô lendo vários livros ao mesmo tempo. E eu tô percebendo que isso tá me dando um pouquinho de ressaca. E aí eu tô lendo bem mais devagar. Hoje é que dia, meu Deus? 6, 7, 7. Acho que hoje é dia 7. Acho que hoje é dia 7, mas eu vou deixar a data aqui da tela. E eu tô lendo 3 livros. Acho que é. Lendo mesmo. Eu tô lendo 3 livros. Só que aí eu tô lendo todos esses bem devagar. E não tô tão focada exatamente em nenhum deles. Mas eu tô gostando dos 3. Tipo isso, sabe? Aí eu decidi o que hoje? Sentar. Hoje é quinta-feira. Sentar e tentar terminar um desses livros, que eu tenho 45% do livro. Que é esse livro aqui, ó. Reino Transcendente. Gente, eu já li outro livro dessa escritora. E eu gostei muito. É um dos meus livros que eu já favoritei. Foi o livro de outro livro dessa escritora aqui que eu li. Está ficando estranha a capa do livro aqui. Ele é uma capa bem forte, mas tá bem fraquinho na câmera. Eu tô na página, nesse livro aqui, na página 148. 148, capítulo 25, é 45%, ó. Botei aqui meu marcador aqui, porque eu tô bem nesse último parágrafo. Eu já li A Caminho de Casa, dessa mesma escritora, tanto que tem escrito até aqui, ó, A Caminho de Casa. E aí, como foi um livro que eu favoritei anos atrás, eu peguei e disse, não, eu tenho que ler esse. E eu tenho que ler outro livro dessa mulher, isso e aquilo. E aí eu comprei Reino Transcendente e eu acho que ele tá aqui na minha estante de, sei lá, desde 2021, 2022. E eu não tinha lido. Aí eu disse, não, alguma coisa está errada. Preciso voltar com o Zerando a Estante aqui no canal, né? Quem já me acompanha desde 2018, quando eu fiz o canal, sabe que eu tenho esse Zerando a Estante, que eu tento ler os livros físicos que eu tenho aqui, não ficar acumulando. Porque eu só tô querendo ler pelo Kindle ou pelo aplicativo do Kindle, eu só quero estar lendo e-book ultimamente. Então, vamos lá. Esse livro aqui, a gente vai acompanhar a história da Gift, né? Pra situar vocês um pouquinho. A gente vai acompanhar a história da Gift. A Gift, ela faz doutorado em neurociência. É uma coisa assim. E não fica muito bem definido aqui no livro a idade da Gift. Deixa eu ver se aqui na orelha tem. Não. Ela é filha de imigrantes que saíram de Gana e foram para os Estados Unidos tentar uma vida melhor. Lá, ela nasceu nos Estados Unidos e ela tinha, isso no passado, um irmão que era uma estrela ascendente assim no esporte. Ele começou quando era criança jogando futebol e depois ele migrou na adolescência e foi pro basquete. Só que o irmão da Gift sofreu uma lesão e ele acabou ficando viciado em remédio. Então ele ficou viciado nos remédios e teve uma overdose. Nisso que o irmão dela teve uma overdose, a vida da família ali meio que se desestruturou totalmente. A mãe dela, que sempre foi uma mulher que aparentava ser muito forte, entrou ali numa depressão. E é isso, a gente vai acompanhar a história basicamente disso. Ela tá estudando, ela tá ali fazendo doutorado dela no laboratório pra tentar entender como funciona o cérebro e se ela poderia meio que fazer alguma coisa pra que as pessoas não tivessem o mesmo fim que o irmão dela, sabe? Mudar alguma coisa ali no cérebro delas, então a gente vai acompanhando isso. A gente acompanha a história dela com essa mãe que tem depressão, acompanha a história dela durante a pesquisa dela e acompanha a história dela lembrando de fatos da infância. Então, em um mesmo capítulo, meio que se divide os trechos
nessa narrativa dela entre passado, entre presente e o que ela entende sobre isso. Ela é uma cientista no ramo da medicina, mas que mesmo assim ela ainda tem suas dúvidas em relação a Deus, em relação à criação, em relação à Bíblia, porque a mãe dela sempre foi muito religiosa e ela foi criada nesse meio ali, né, na igreja e tal. E ela ainda sempre fica com essas coisas, com essas dúvidas circulando ela. E ela sempre, desde criança, ela tinha essas dúvidas em relação a Deus existe, e se Deus existe, por que isso, sabe? Vários questionamentos acerca da criação, acerca da religião, acerca de tudo isso. A personagem, ela tem uma carga, assim, de... Ela é um pouco triste por tudo que ela passou, né? Por não estar... não ser considerada, né, do país que ela nasceu, porque os pais dela são de Gana, mas também ela não é de lá, ela também não é de cá, pela perda que a família dela passou, por tudo, ela tem, tem muita coisa na cabeça dela. Então é isso. Tô no capítulo 25 e eu vou ver se eu termino esse livro hoje. Não sei se eu termino ele hoje, porque já tem bastante tempinho que eu tô indo, né, assim, relativamente. Mas tem algumas anotações até, ó, que eu fiz aqui. Alguns trechos são bem legais. E tem muita questão sobre raça também presente aqui nesse livro. Até agora eu tô gostando, eu vou tentar focar nele. Porque eu acho que se eu continuar misturando várias leituras ao mesmo tempo, eu não vou nem conseguir terminar nenhuma. E vou acabar ficando de ressaca. Então, vamos focar nesse aqui pra ver até onde eu consigo ler ele hoje. Oi, gente, voltei. Faltam 100 páginas pro livro acabar. Da última hora que eu falei aqui com vocês, acho que já passou quase 3 horas. Umas 2 horas e pouco, quase 3 horas. Só falta isso aqui pro livro acabar e eu tô conseguindo ler. Então, eu percebi que o início desse vídeo ficou bem confuso. Então, eu vou tentar explicar melhor sobre o livro. Aqui a gente vai acompanhar a história da Gift. Ela já é uma mulher adulta com seus 20 e poucos anos. Aqui agora citou a idade dela. Com os 20 e poucos anos. E ela faz doutorado, pós-doutorado em neurociência. Ela é uma neurocirurgiã. E ela tá procurando identificar o comportamento em ratos de laboratório de satisfação e recompensa para alguma coisa que eles gostam. Então ela faz todos os experimentos no laboratório com os ratos para poder identificar isso, identificar de certa forma como acontecem as emoções, o que leva à depressão e se, como uma neurocientista, né, se ela pode achar de certa forma uma cura, uma melhoria para esse quadro. Aqui na história a gente vai acompanhando a visão dela entre presente e passado, contando toda a história da sua família. A história da sua família começa como? A mãe e o pai dela são de Gana e eles decidem, a mãe dela decide se casar, ter um filho, então eles já têm um filho lá, que é o irmão dela, o mais velho, Nana. E eles decidem ir para os Estados Unidos tentar uma vida melhor. Aí, primeiro a mãe dela vai com o irmão e depois o pai dela vai para lá. E eles, depois de alguns anos, a mãe dela tem ela, não foi planejado ela, porque a mãe dela já era uma pessoa bem mais velha quando teve tanto ela quanto o irmão. E aí eles começam a vida lá. O pai dela, ele não consegue se adaptar a viver nos Estados Unidos, a rotina de lá, ele não consegue se adaptar, então ele resolve voltar pra Gana. Quando ele volta pra Gana, ele realmente abandona a família dele, ele abandona os filhos, ele abandona a esposa lá nos Estados Unidos e vai embora. E a partir daí ela passa a não ter contato, um contato com o pai. Ele deixou todos eles ali sozinho. Nesse tempo, o irmão dela era um prodígio no futebol. E depois que o pai vai embora, ele decide não jogar mais. E a gente sempre vai acompanhando a todo momento esse passado e presente, passado e presente. A gente já sabe desde o início do livro que o irmão dela, ele morreu. Ele morreu ali quando ele ainda era adolescente, quando ele era um jovem, porque ele ficou viciado em opioides. Ele era um jogador de basquete que acabou se machucando, ele rompeu os tendões do tornozelo. E depois disso, ele ficou viciado nos medicamentos, ele se viciou nos remédios e a família não sabia ali o que fazer. A gente já sabe a todo momento que ele morreu,
Ela sempre deixa ali subentendido o porquê ela escolheu essa pesquisa, que é pra ver se ajudava de certa forma a família, e que a mãe dela entrou em uma depressão muito grande, muito profunda por causa da perda desse filho dela, que era o sonho dela ser mãe, ter um filho, e quando ela teve, depois de um tempo ela perdeu. E por ele ser um jovem muito promissor, assim, ter uma carreira assim muito promissora e de repente acaba tudo e perder tudo para as drogas. Ele teve uma overdose e morreu. Aí a gente sempre fica nisso. No meio ali da história também, a gente vai vendo esse dia a dia dela com a mãe, que a mãe chegou a um ponto que precisou ir morar com ela ali, foi para pro lugar que ela morava, saiu, né? A mãe dela, moravam no Alabama e a mãe dela foi pra Califórnia ali ficar com ela. E a mãe passa dias e dias e dias e dias sem vegetando, sem nada, sem fazer nada, sem tentar viver ali numa cama. E enquanto ela vai pro laboratório, vai estudar e fazer toda a pesquisa dela. Então a gente vai acompanhando essa questão dela tentando entender o que acontece, o que tá acontecendo com a mãe ali, saber como lidar com a depressão da mãe, porque já tinha anos que ela não morava com a mãe, desde que foi estudar. A gente também vai sendo apresentado a seus pensamentos de quando era criança, a relação que ela tem com o sagrado, porque ela foi criada dentro de uma igreja Assembleia de Deus nos Estados Unidos. A família dela era a única, as únicas pessoas pretas que estavam ali dentro daquela igreja. Então tinha toda uma questão religiosa, todo um racismo ali institucionalizado dentro da igreja. E que tinha coisas que a mãe dela não percebia em relação ao racismo. A mãe dela trabalhava muito, 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 muito. Principalmente depois que o marido foi embora, que abandonou ela e os filhos. Ela tinha que dar comida para os filhos. Eles iam passar fome, eles eram pobres. Então a mãe dela estava ali a todo momento trabalhando. E quando aconteceu o acidente com o irmão dela, que o irmão dela foi se viciando nos remédios, a gente vê assim o desespero de uma família, o desespero de uma mulher e de uma criança, porque a Gift ainda era criança, né? Ela era bem mais nova que o irmão. De saber lidar com isso. Ele foi para a clínica de reabilitação, mas mesmo assim ele sempre tinha recaídas, até que chegou, né, a hora fatídica, ele teve uma overdose. Então, eu acho que depois que vai entrando nessa parte onde ela vai deixando mais claro como foi o processo de vício do irmão, o livro ficou mais rápido, ficou mais fluido, sabe? A todo momento a gente vai ficando ansioso para saber o que aconteceu. O irmão dela passou 2 anos e meio, assim, foi 3 anos, nesse processo de vício. Então é bem intenso essas partes dela deixando claro de como foi para ela, como uma criança, tá nessa situação e ver tudo isso, presenciar tudo isso, e o quanto a igreja e a instituição igreja foi mudando na mente dela durante todo esse tempo, né? A gente tem muitos marcos, assim, de que quando ela é criança, ela tenta a todo custo acreditar em Deus, e quando ela passa a acreditar nisso e a entender Ele, o quanto ela se agarra a isso. O processo dela, quando o irmão tá doente, dela começar a questionar a Deus sobre o porquê o irmão dela morreu, por que aconteceu tudo isso, por que ele morreu dessa forma. E ela adulta, médica, neurocirurgiã, lembrando dessa crença dela de quando ela era criança. Então, agora o livro tá assim, depois dos 45%, o livro começou a ficar muito, essa segunda metade do livro, né? Começou a ficar muito melhor. Ficou muito mais rápida, mais frenética. Eu tô na página 218 agora. Faltam 100 páginas pra acabar o livro. E eu acho que deu mais ou menos pra entender agora melhor do que se trata o livro, né? Porque eu acho que na hora que eu comecei a gravar o vídeo eu tava muito frenética, eufórica, e às vezes eu acabo misturando as coisas. Mas é isso, vou fazer mais alguns sprints agora à tarde. Deixa eu ver que horas são. São 2 horas da tarde agora, dia 7, quinta-feira, né? E eu vou ficar lendo agora mais também o resto da tarde, pra ver se eu consigo terminar aqui o livro. Depois eu venho falar com vocês sobre o que eu tô achando. Até agora, gente, a escrita dessa escritora
é uma escrita muito boa, assim, uma escrita que te prende. Como eu disse, na segunda metade do livro agora, o livro tá ficando um pouco mais, né, mais frenético, tá engatando mais a leitura. Até chegar aos 40% foi um pouquinho bem mais lento, pelo menos pra mim, essa leitura. Mas, parando pra pensar, o outro livro que eu li dela também foi assim, sabe? É uma leitura muito boa. É uma leitura que eu acho que tem questionamentos tão válidos e tão pertinentes assim na história que faz a gente querer ler mais. Algumas falas e pensamentos aqui da personagem são falas e pensamentos que a gente reflete muito sobre raça, sobre gênero, sobre condição de vida e de oportunidades ali para as pessoas, que é muito bom, sabe? De se pensar e de ter num livro. Eu gosto de livros assim. Então é isso. Vou continuar lendo e depois eu converso aqui mais um pouquinho com vocês quando eu terminar. E voltei. Já são quase 5h30 e eu terminei o livro. Tem algum tempo, tem uns minutos por aí. Antes de eu falar o que eu achei do final do livro, gente, eu sei que eu leio rápido, tá? Mas eu só fiz isso hoje, então antes que alguém fique, meu Deus, a Sam lê rápido demais, ou eu queria ler rápido assim, não sei o que. Gente, cada rotina é uma rotina, cada pessoa tem o seu ritmo de leitura. E, por exemplo, eu me dediquei só a ler esse livro, né? Eu passei a tarde toda só lendo esse livro, né? Uma parte da manhã e agora a tarde toda só lendo esse livro. Então não dá pra comparar, né? Cada um tem sua rotina, tem seu ritmo de leitura e é isso aí. Porque, só te falando assim, porque tem algumas pessoas que sempre ficam pensando ou comentam: ah, eu queria ler assim que nem você, ou não precisa ler tão rápido, como é que você consegue, não sei o quê. Mas é só porque cada um tem seu ritmo de leitura mesmo. Eu comecei a ler esse livro dia 14 de junho. Foi 14 de junho e só terminei hoje, 7 de agosto. Então, os primeiros 45% do livro eu demorei pra ler, sabe? O resto eu li todo hoje porque eu resolvi me dedicar à leitura desse livro. Eu não faço leitura dinâmica, eu não pulo partes nem nada disso. É porque realmente meu ritmo de leitura é um pouco mais acelerado. Eu não sei se vocês percebem que até eu falando eu falo mais rápido. Então é como se eu lesse na velocidade que eu falo. É basicamente isso, sabe? É só pra falar isso aqui com vocês. Gente, se vocês escutarem algum barulho, é Luna que tá aqui embaixo, tá? Toda vez que eu sento pra gravar, ela sempre vem aqui pra perto e ela tá aqui embaixo. Luna é minha cachorrinha. E aí pode sair algum barulhinho dela no vídeo. Mas vamos lá, terminei o livro. Como eu falei com vocês da última vez que eu atualizei aqui o vlog, a, a leitura ficou mais dinâmica, ficou mais fluida a partir da segunda metade do livro. A personagem principal, ela continua com seus questionamentos ali acerca da fé dela, acerca de como ela deve agir com a mãe para saber como ela pode ajudar a mãe, porque a mãe dela, desde que o irmão morreu, tá com depressão. Falou a idade da personagem, aqui no livro ela tem a mesma idade que eu, 27, 28 anos. Eu falo 27, 28 porque eu tenho 27 para fazer 28 esse ano. Ela tem a mesma idade que eu, ela ainda tá no doutorado, ela ainda não tá no pós-doutorado, ela ainda tá no doutorado. E ela continua assim com os mesmos questionamentos que ela tinha antes, e a gente consegue se aprofundar ainda um pouquinho mais sobre algumas questões e sentimentos dela que ficam ali jogados no meio da história um pouquinho, sabe? E a gente não tem muito uma resposta do o que aconteceu, mas aí a gente consegue perceber o que aconteceu nessas páginas finais, ver como é o relacionamento amoroso assim do personagem com outras pessoas. Citam algumas pessoas aqui na história, né, que ela teve um envolvimento ali. E aí a gente percebe outras nuances que entra sempre naquela questão de o que é certo e o que é errado para ela de acordo com a fé dela, de acordo com os ensinamentos que ela cresceu.
mas foi uma leitura boa. Ele não foi favoritado igual o primeiro. O primeiro, pra mim, foi muito forte, muito impactante, sabe? Muito. E só que esse aqui não foi. Eu não me decepcionei com a leitura, mas eu realmente gostei mais do primeiro livro que eu li dessa escritora. É isso, esse aqui eu dei 3,5 estrelas, é um livro bom. Livros que eu gosto eu dou a partir de 3 estrelas. Se eu der menos que isso, de menos de 3,5 é porque eu não gostei, então eu gostei muito desse livro aqui. Só que eu acho que, não sei, ele não foi tão arrebatador quanto o primeiro livro ou quanto algumas outras leituras que eu fiz. Mas é isso, gente. Vou encerrar esse vlog por aqui. E porque eu gostei, fiquei feliz que eu consegui focar e terminar uma leitura e não achar que me sentir que eu tô tão de ressaca, assim, por estar lendo vários livros ao mesmo tempo. Eu vou começar, deixa eu pegar, que tá até aqui atrás, ó, uma pilhinha de livros que eu tô lendo que eu já deixei separado. Mas eu vou começar esse daqui, esse livro Gelo. Esse livro eu ganhei, eu comecei a gravar um vlog quando esse livro chegou, só que acabei nem mostrando pra vocês, nem postei esse vlog. Mas eu ganhei esse livro aqui do sorteio do Catarse da Ju, do Joanne Books. Eu participo do grupo do Catarse dela e esse mês eu ganhei o sorteio. Ele é Gelo, da Ana Cava, que se pronuncia, né? Eu acho que pronuncia assim. Ele é um livro publicado pela editora Fósforo. Ele não é grande, ele é um livro relativamente curto. Ele tem 203 páginas. Só que como eu não sei nada sobre esse livro, gente, eu não sei nada sobre esse livro. Os livros do clube, eu não procuro tantas informações assim sobre os livros do clube antes de ler. Então, eu vou começar a ler esse livro porque hoje, como hoje é dia 7, a discussão dele é dia 17, então tem 10 dias aí pra eu fazer essa leitura, né? Pra que eu consiga ler. Só que como eu não sei se esse livro é, tipo assim, do tipo de livro que eu tô acostumada a ler, como vai ser a história, apesar de ser um livro não muito grande, eu já vou tentar começar a ler ele hoje, um pouco mais tarde, ou amanhã. Porque também tem isso, quando até eu finalizo um livro, é muito raro, assim, são poucas as vezes que eu já pego logo outro na sequência e começo a ler na mesma hora, no mesmo dia. Mas eu vou ver se eu começo a ler ele hoje ou amanhã. Aí depois também eu falo aqui com vocês em algum outro vídeo o que eu achei dessa leitura. Mas é isso o vídeo de hoje, gente. Foi um vídeo rápido, né? Só pra ver se eu conseguia focar, me concentrar e continuar a minha leitura de Reino Transcendente. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa tarde, nesse dia de hoje e nos meus comentários sobre essa leitura. E é isso, gente. Beijinhos. Tchau.